Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta primeira leitura que hoje ouvimos, São Paulo ali pregando na sinagoga, ele vai dizer algo muito profundo para nós. Veja, o Pai enviou o seu Filho. Lá no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, falava-se muito da vinda do Messias para o povo eleito, que é o povo de Israel. Mas o que Paulo está ali dizendo? Veja, vocês não foram capazes de acolhê-lo. As autoridades de Jerusalém entregaram Jesus às autoridades romanas para que ele fosse crucificado. E ele está testemunhando, mas a morte não o venceu. Ele foi visto por várias pessoas. Olha que interessante. E São Paulo, em outro trecho da carta aos Coríntios, vai dizer: ele foi visto por mais de 500 pessoas. Os apóstolos o viram. E ele diz assim: e de maneira especial ele apareceu para mim, que sou um abortivo. Por que ele usa essa expressão? Porque num determinado momento, antes da sua conversão, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele não acreditava que Jesus fosse o Messias. E depois da morte de Jesus, eles acharam assim: ó, morreu, acabou tudo, cada um vai para sua casa. Pelo contrário, a fé que aqueles discípulos tinham no coração, essa fé que Jesus despertou neles, dizendo: eu sou o Senhor da vida, começou a se concretizar. E os discípulos pregavam em nome de Jesus, as pessoas eram curadas, libertas do poder do demônio, e cada vez mais esta mensagem do Senhor era anunciada, essa dimensão querigmática. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está vivo, ele não está morto, e Deus está dando uma oportunidade de que vocês possam de fato regressar a Ele. Reconhecermos a pessoa de Jesus, isso é algo essencial. A igreja nos fala isso. Nós precisamos viver uma experiência com Jesus. A igreja cresce por essa atração do amor em Cristo. Quanto mais nós estamos em Cristo, quanto mais nós nos abrimos ao Senhor, mais a gente aprende a amar o nosso próximo. Olha quando Jesus sintetizou os mandamentos: ama teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Veja, em primeiro lugar, buscar a Deus, fazer uma experiência com Ele. E quando a gente entrega o todo da nossa vida, essas dimensões que eu falei, veja, nossa vida é curada, nossa vida é liberta. E a partir dessa experiência que a gente tem com Ele, com o ressuscitado, veja, a experiência com Ele faz a gente ter vida. Quantas vezes a gente passa pela experiência da tribulação, da tristeza, de situações que nos acontecem, situações inesperadas, e a gente se desespera. Olha o que ele está dizendo hoje no Evangelho de São João: não perturbe os vossos corações. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar um lugar para vós. Veja, nós escutamos muito falar sobre a ressurreição de Jesus, sobre a vida eterna. Mas sabe qual que é a experiência mais difícil da nossa vida? É quando a morte bate à nossa porta. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente passa pela perda de um amigo ou de alguém muito conhecido. Como que essa experiência é difícil? Até nós que professamos a nossa fé em Jesus, às vezes a gente se sente abalado. Eu falo isso por experiência própria, nada melhor do que a gente falar pela experiência, né? A minha mãe, ela sempre me acompanhou nos meus trabalhos, era uma intercessora devota de Nossa Senhora. De repente, quando minha mãe ficou doente, aquela experiência naquele momento me abalou. A gente se pergunta: por que isso? Por que está acontecendo comigo? Veja, são as perturbações. Às vezes o inimigo nos tenta, sabe para quê? Para a gente desistir de Deus. Você não é padre, você não ajuda tanta gente, reza por tanta gente. Olha o que aconteceu com você. Às vezes o inimigo vem nos tentar. Mas o que Jesus diz? Não perturbe o vosso coração. E nos últimos momentos ali, quando eu cuidava da minha mãe junto com a minha irmã e ela partiu,
eu fiquei com medo. Qual que é o nosso medo? E se eu ficar com a depressão, se eu ficar doente, se eu não conseguir vencer esta dor da partida? Sabe a coisa que o Senhor colocou no meu coração, que Ele me inspirou? O Senhor colocava assim: lembre-se daquilo que a sua mãe dizia. O que a minha mãe dizia? Tenha sempre fé em Deus, confia sempre em Deus, Ele nunca vai te desamparar. E no momento que eu passei pela dor, isso foi o que me fortaleceu. As próprias palavras que ela disse ao longo da sua vida. Isso é viver a fé. Veja, é a gente escutar a palavra de Jesus, deixar que essa palavra entre pelos nossos ouvidos, toque o nosso coração e mude a nossa mentalidade. Como diz a carta aos Romanos, nem a morte, nem a dor, nem a tristeza, nem o sofrimento, nada irá nos separar do amor de Deus que foi manifestado em Jesus Cristo nosso Senhor. E quantas vezes quando a gente passa por essas provações, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Eu não quero mais participar da igreja. O que adiantou eu ter rezado os meus terços? Eu digo, valeu e muito. Porque quando você reza, quando você coloca aquela pessoa diante de Deus, Deus vai curando a alma. Deus vai aliviando os sofrimentos daquela pessoa. E acima de tudo, a oração que você faz nunca é em vão, porque o Senhor te fortalece. Foi Ele que disse, eu estarei convosco até o fim do mundo, eu não vos deixarei sós. O que a gente poderia perguntar assim? Veja, o que deu força para que os discípulos continuassem a falar de Jesus, mesmo correndo o risco de serem mortos? Porque nós temos muitos martírios ali nos primeiros séculos. O que fez eles continuarem a missão, não terem medo de falar de Jesus, mesmo correndo o risco de serem presos e de serem mortos? Porque aquilo que Jesus falou, eles acreditaram. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: sabe o que é fé? Fé é justamente ter a certeza nesta esperança que Jesus nos prometeu. Olha que coisa linda. E Ele prometeu ali, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Veja, a vida não é só isso. Nós estamos aqui hoje, fazemos a nossa parte, nos esforçamos para dar o nosso melhor. Muitas vezes, como diz São Paulo, eu deixo de fazer o bem que eu queria para fazer o mal que eu não queria. Mas a gente nunca desiste de lutar para a gente ser melhor em Deus, para a gente crescer em Deus. E essa experiência, queridos irmãos e irmãs, a gente vê muito forte também na vida de Nossa Senhora. Olha aquele momento quando Nossa Senhora estava ali aos pés da cruz. Imagina uma mãe que cuidou do seu filho, estando ali aos pés da cruz, vendo o seu filho ser crucificado injustamente. Se coloca no lugar de Nossa Senhora. Como diz o movimento de vocês, Comunidade de Nossa Senhora da Esperança. Veja, ela teve esperança. Ela esperou no que, padre? Nas palavras do seu filho, que ele disse que iria ressuscitar, que era para ela ficar com os apóstolos ali, em Pentecostes, no cenáculo, que a promessa de Deus iria se cumprir. E Nossa Senhora fez isso. Se vocês pararem para analisar o texto, vai dizer que depois daquele momento da cruz, Nossa Senhora fica com os discípulos. Veja, aquela que havia perdido, entre aspas, a morte tira as pessoas de nós, mas ela teve força, teve coragem, teve esperança para dizer para os discípulos: não tenham medo, prestem atenção em tudo que o meu filho vos disse. E ali naquele momento se cumpriu todo o querer de Deus. Olha que coisa linda. Isso é fé. Essa fé que Paulo está testemunhando, foi esta fé que levou São Paulo a mudar a sua mentalidade. Ele começou a enxergar o que leva esses discípulos a de fato anunciarem. E ele, no caminho de Damasco, ainda em perseguição, quando ele cai do cavalo ali, Deus fala com ele: por que você me persegue? E quando ele vai até o profeta Ananias e o profeta impõe as suas mãos sobre ele, ele entende o projeto de Deus para ele.
Deus queria que ele se tornasse não mais um perseguidor, mas que ele se tornasse um apóstolo das nações. Quem é o apóstolo? Primeiro ele foi discípulo, ele ouviu, ele escutou, depois ele vai lá e anuncia tudo aquilo que ele experienciou. Que nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que fazem esse belíssimo trabalho de levar a esperança a tantos corações por meio do Santo Terço, que nós temos Cristo como centro, que vocês continuem sendo apóstolos e apóstolas desta mensagem salvífica de Cristo. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração, vamos rezar um pouquinho, fazer uma lexo divina, tudo isso que nós ouvimos, tudo isso que escutamos, que esta palavra caia em nossos corações e produza frutos de vida eterna. Vai pedindo: Senhor, toca o meu coração nessa noite. Se existe alguma dúvida, alguma tristeza, que o Senhor possa levar embora aos pés da cruz. Meu irmão, minha irmã, se você passou pela experiência da morte também, saiba de uma coisa: a morte pode ter tirado a pessoa de você fisicamente, mas a vida é eterna. E como o Senhor Jesus falou, Ele guardou essa pessoa que você tanto ama, para que um dia nós todos possamos nos reencontrar. Como diz o Apocalipse no capítulo 21, veja, não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, porque eis que o Senhor fará nova todas as coisas. E vamos cantar: Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, pedindo: Espírito, enche. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. As minhas mãos eu quero levantar nessa noite. Erga seus braços. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. As minhas mãos eu quero, solta a sua voz para o Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém.